Primeiro de tudo, não me perguntem como, a luz do quarto diminuiu uma fase. A luz do quarto diminuiu uma fase. Olha a história. Naquele momento de 45 minutos, aquele cidadão que estava ali começou a se movimentar. E eu, como cirurgião, como médico, a gente sempre quer achar uma explicação plausível para não aceitar sobrenatural em hipótese alguma. Eu comecei a pensar, não, são algumas mioclonias que algumas pessoas podem se mexer depois da morte. E entraram dentro desse homem pelo tórax dele. E quando adentraram, a cara de pavor e de medo foi maior ainda. E depois, quando saíram dele e saíram pela janela, aquele homem desfaleceu. O que foi claramente que eu sei que foi o Espírito Santo falando comigo. Ele disse: Aí, olha só, gente. Apresentando Atualiza com Anthony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Pronto, o vídeo de agora é um dos vídeos mais polêmicos de todos os vídeos aqui do canal Atualiza, porque aqui eu faço reações a alguns pedacinhos de vídeos, tá? De alguns canais. E depois eu deixo o link aqui, e vou deixar o link do podcast do Vilela aqui, que é bem famoso o podcast do Vilela, mas eu vou deixar o link dele aqui. E ele entrevista muitas pessoas ali no Inteligência Limitada. Ele já entrevistou também amigos nossos ali. Só não foi ainda o Ferrer, o Toshio e o Miranda, diretamente lá. Mas o Gontijo já foi. O biólogo Henrique, não para debater questão de religião e ateísmo, mas em questão de biologia, ele já foi. Então vou deixar aqui o link. Agora, o Vilela está entrevistando um ex-ateu. Ex-ateu. Eu já falei várias vezes aqui. Primeiro, antes de qualquer coisa, um abraço a todos vocês. A minha crítica no campo das ideias. Mas, dentro do campo das ideias, eu tenho uma opinião bem crítica. Ex-ateu só vai existir no dia que o Saci Pererê passar a existir e cruzar as pernas, sendo que o personagem do Saci Pererê só tem uma perna. Ele não anda, ele pula. O personagem. Foi usado um personagem para uma ficção que fez sucesso no Brasil por muito tempo no Sítio do Pica-Pau. Mas tem crente que acredita que o Saci Pererê existe, é um demônio. E o crente que acredita que Saci Pererê existe, é um demônio, é o mesmo crente que acredita na Bíblia, que acredita em besterol e que acredita no suposto mundo espiritual. Suposto mundo espiritual. Para acreditar no suposto mundo espiritual, tem que ser uma pessoa totalmente analfabeta em neurociência. Uma pessoa que não entende nada da mente humana e nunca estudou nada e nunca quis estudar nada da mente humana. Aí essa pessoa está vulnerável a acreditar no suposto mundo espiritual. Então, quando você encontra uma pessoa também que deixou de acreditar neste divino que não faz o menor sentido, monitorador de todos nós, que criou dois mundos, o material e o espiritual, primeiro o espiritual, depois o material, não sei como foi que ele criou e ele existia antes de tudo isso. Eu não entendo como é que as pessoas engolem esta mentira. Um Deus que criou tudo, mas ele existiu antes de tudo que ele criou. Aí aparece um ex-ateu que acredita no mundo espiritual. Então o ex-ateu é uma mentira muito grande, talvez seja uma pessoa toda enrolada mentalmente falando, ou uma pessoa que quer se beneficiar com isso. Ah, eu vou falar que sou ex-ateu. Uma pessoa que ainda é ateia está mentindo? Ou então uma pessoa que nunca foi ateia? Porque não dá, cara, para você chegar ao ateísmo em ideia e voltar atrás. Não tem como. Quando você joga para fora o vômito, jamais. Só se você estiver doido, louco, para você ir lá e trazer de volta para o seu organismo. Não tem como.
Então religião é um vômito azedo, e mais azedo do que o próprio azedo. E você jogar isso pra fora pra depois voltar a acreditar de novo é mentira. Então, vamos entender esse rapaz aqui. Já falei que minha crítica é no campo das ideias. O que ele vai falar aqui é pouco tempo. E tem um tema no corte aqui do Inteligência Limitada. O tema é esse: o mundo espiritual é real. É mesmo, o mundo espiritual é muito real. Isso aqui não tá mentindo, não. Só que na hora que colocar a frase o mundo espiritual é real, tem que colocar aquele cifrão, o cifrão. O R maiúsculo e o cifrão. Aí sim, a frase ela vai ficar original. A frase ela vai ficar real, original e verdadeira. Se colocar assim, o mundo espiritual é real. Porque não tem no mundo algo para dar mais dinheiro do que religião. Religião não é brincadeira, não. Tem algumas coisas no planeta Terra que dão muito dinheiro. Drogas, que é uma coisa ruim, que é crime você traficar. Mas dá muito dinheiro, né, para esses traficantes, infelizmente. Futebol dá muito dinheiro, mas muito dinheiro. Muito dinheiro. Politicagem, na verdade, com corrupção. Muito dinheiro. Dinheiro sujo, mas muito dinheiro. E religião dá dinheiro demais, porque o povo do planeta, na sua maioria, quer dar sentido a algo que não tem sentido para fazer sentido à vida. Então, a frase aqui, ó, o mundo espiritual é real, com uma exclamação. Para esta frase ficar verdadeira, tem que ter um R maiúsculo, um cifrão, porque aí é dinheiro. O mundo espiritual dá muito real. É por isso que Malafaia tá rico. Por isso que o Edir Macedo tá podre de rico, tá bilionário. Por isso que o Valdemiro Santiago tá milionário. Por isso que o R.R. Soares é milionário. Por isso que todos esses picaretas da fé são milionários e bilionários. Porque o mundo espiritual é real. Entendeu, né? E aí, tá escrito aqui, o testemunho de um médico, ex-ateu. Então aqui já tem algumas contradições, né? Porque o médico, ele sabe, ele conhece o corpo humano, ele estuda isso, ele sabe que não tem possibilidade de existir um Deus ali. Senão o médico não ia nem existir, tá? Que vem de algo de estudo científico. A medicina é científica, deixando claro. Então, um médico ser ateu ou agnóstico, ser religioso talvez seja de uma tradição. Agora, ex-ateu, aí, meu amigo, me perdoe, mas você é mentiroso. Doutor Fernando. Vamos ver o que, ele vai falar aqui. Vamos lá. O pastor Vinícius sabe, mas é algo que ainda eu sou questionado todos os dias, pedindo novamente, sempre para eu contar. Eu nasci num lar cristão. Eu sou de uma família de 12 médicos. O meu pai é um urologista. Só que teve um momento, quando eu estava fazendo a minha residência médica já formado. Olha só, já vai deixando bem claro aqui por que tem médico cristão. Vocês já entenderam? Tem que entender os detalhes de quando as pessoas começam a falar. Que as pessoas que começam a falar já começam a se denunciar, dizer quem são. É de uma família de 12 médicos, mas eram lá cristãos. Ou seja, médicos cristãos. Então a domesticação dele foi aquela: pode ter médico cristão. Simples assim. Porque a gente vai respeitar este lado e vai fazer este lado científico. É uma mistura de ciência com religião. Aí é por isso que vai chegar nisso aqui que ele vai falar. Olha lá. Eu acabei me afastando um pouco de Deus, não de deixar de ir na igreja, mas aquele contato diário que nós... Se afastou de Deus, que já é uma contradição. Se Deus é onipresente, não tem como ninguém se afastar de Deus. Não tem como você ficar longe de Deus. Então Deus não é onipresente. Deixando claro. Então Deus não está dentro, fora de nada. Deus não é tudo. Deus é apenas algo que se desloca. Se Deus é algo que se desloca e você pode separar de Deus ou pode buscar Deus, então Deus não é onipresente, que está presente em todos os momentos. Não tem como você se separar de Deus. Vocês estão entendendo que a pessoa já vai se denunciando antes de falar o teor da mentira. Nós precisamos ter com Deus
eu acabei tendo esse, vamos dizer, esse afastamento, né? Eu era um jovem, um cirurgião, passei num local de residência em cirurgia geral que todo mundo quer passar no Brasil, com a vida, entre aspas, encaminhada, entre aspas, um guri bobo, se achando um pouco pela situação toda. E, na verdade, aconteceu algo que foi extremamente marcante na minha vida. Que aquilo lá eu nunca mais esqueci. E que sempre, quando pedem para eu contar, eu vivencio aquilo como se fosse hoje. Eu estava de plantão nesse hospital, esse grande hospital, e eu estava com, na época, eu sou um pouquinho mais velho, pastor Vilela, vocês conheceram a época dos pagers, dos bips? Claro. Né? Não, estava recém começando o celular. Né? Era mais médico que usava, não é? Médico. Só que Advogado. nós, onde estávamos no local dormindo lá no hospital, nós tínhamos bip. Então o bip tinha 2 toques. Era um toque normal e tinha um toque que era um toque de parada cardiorrespiratória. Ah, é? Para tu poder saber. Se a parada, tu tinha que ter uma rapidez maior de você ir. E eu estava de plantão, cirúrgico, e tocou o bip da parada. E era mais ou menos 13h15, 13h20 da manhã, e eu levantei com muita rapidez. O bip toca para a equipe da cirurgia, quando o paciente é teu, e o bip toca para a equipe da clínica e para a enfermagem. Muito bem. Nesse momento, eu só olhei ali, que dizia quarto 109. E eu desci muito rápido, e eu fui durante esse intervalo de tempo que eu fui de escada, não de elevador, eu fui só pensando assim, ó, Vilela, não pode ser o meu paciente, porque eu tinha um paciente no quarto 109, que nós tínhamos operado uma cirurgia, uma das maiores cirurgias da parte... Preste atenção, que ele vai continuar nessas historinhas que acontecem aí na internet, de médicos ou enfermeiros cristãos ou supostos ex-ateus. Quando eu digo supostos, porque não existe ex-ateu, deixando claro, ex-ateu é apenas uma mentira mental. Não tem como existir um ex-ateu, não vai existir um ex-ateu, nunca vai existir um ex-ateu. Deixando claro, não vai existir um ex-ateu. Eu bato na tecla, refuto qualquer um que fale isso. E digo por quê. Mas olha a experiência que a pessoa que se dizia ateia, a pessoa está no substantivo feminino, mas o médico aqui, ateu, olha a experiência que faz a pessoa dizer, não, a partir de agora eu voltei a acreditar em Deus. Olha lá. Que digestivo chama-se DPT. Pessoa que tem câncer de pâncreas, chama-se duodeno pancreatectomia. E eu fui pensando angustiado, não pode ser ele, porque era SUS e tinha 5 pacientes no quarto. E porque eu tinha falado para a família um dia antes que ele teria alta no outro dia, porque o pós-operatório realmente estava muito bom. E quando eu chego no quarto, para minha surpresa, quem é que tinha tido a parada cardiorrespiratória? O meu paciente. E aí estava lá já o pessoal da clínica, a enfermagem, e eu cheguei. E como o paciente era meu, quem assumiu toda a reanimação junto ali foi eu. E nós começamos a reanimar esse paciente. E eu, um jovem cirurgião, né, eu tive vários ensinamentos, até mesmo em relação a falar familiares, quando tá tudo certo para tu dar alta no outro dia. Né? Se tudo transcorrer bem, se tudo continuar como está, uma frasezinha muda muita coisa. E nós começamos a reanimar esse paciente. E eu reanimei um paciente como nunca antes na minha vida. Porque eu queria, era um paciente meu, nós lutamos por ele. E a reanimação normal, em qualquer lugar do mundo, tem uma convenção. É 30 minutos de reanimação. Você massageia, você faz... Tem uma coisa que nós chamamos de ambu, que é para colocar respiração, é feito adrenalina, é feito atropina, e é tudo muito bem sincronizado. Quando bateu 30 minutos, estavam meus colegas médicos junto ali também, e disseram, Lemos, como eu chamava na residência, meu sobrenome, deu 30 minutos, eu disse, pessoal, vamos um pouquinho mais. Nós fomos mais 15 minutos. Porque depois de 30 minutos, durante nenhum momento ele voltou, porque tem alguns pacientes que tu reanima, ele volta, e daqui a pouco ele para novamente e você continua a reanimação. Acontece isso. Não é se reanimou, acordou, tá tudo bem. Às vezes ele acorda, reanima e daqui a pouco para de novo. Às vezes para tu reanimar 3 vezes. Só que depois de 30 minutos, durante todos os 30 minutos, ele não voltou em momento algum. Ou seja, paciente morto 30 minutos. E tocamos até 45. Fica aquela linhazinha? Linhazinha. Com assistolia, fica ali aquela linhazinha. E chegou 45 minutos, aí tá o pessoal já impaciente comigo.
né? 13 e tanto da madrugada, enfermagem paciente, Tipo, né? desiste, né? Lemos, por Esquece. favor, não tem mais, acabou. Nesse momento, começou a acontecer algo que foi algo que impactou a minha vida. Presta atenção, Algo que eu sei que foi um toque de Deus. Puta que pariu. Deus dando toque no hospital. Aí Deus dá um toque, olha só. Pra mim, pra dizer assim, olha o que tu tá fazendo com a tua vida. Naquele momento, começou cenas que eu digo que são típicas de filme, só que ali era uma história real. Primeiro de tudo, não me perguntem como, a luz do quarto diminuiu uma fase. A luz do quarto diminuiu uma fase. Olha a história. Naquele momento de 45 minutos, aquele cidadão que estava ali começou a se movimentar. E eu, como cirurgião, como médico, a gente sempre quer achar uma explicação plausível para não aceitar sobrenatural em hipótese alguma. Eu comecei a pensar, não, são algumas mioclonias que algumas pessoas podem se mexer depois da morte. Só que depois, para acontecer mioclonia, é logo depois que a pessoa morre. Sim. Ele já estava há 45 minutos, então não era mioclonia. E ele começou a se mexer como se fosse uma convulsão. Como que é? Tipo Se movimentar. Tipo epilético, não? Tipo epilético. Tá. Convulsão. Começou a esticar os braços. Nossa. Nesse momento, Nesse momento eu corria. Se eu tivesse assistindo isso, né? Aqui tá contando como se fosse o que eles tentaram reanimar o cara. E o cara já tava praticamente morto. Aí começou essa cena sinistra aí que ele está falando. Vamos mais pra frente pra ver se vocês vão acreditar nessa história. Eu corria, né? Eu já nem tava, nem tava lançado. Ainda bem que eu não sou médico, nem você. nesse momento, todas as pessoas que estavam dentro desse quarto Você nunca tinha 109, visto isso? nunca na vida. E ninguém. As pessoas todas saíram do quarto. Inclusive os pacientes, todos podiam caminhar. Os que estavam nos outros leitos, pegaram o seu sorinho e saíram do quarto. E ficou no quarto apenas eu e o paciente. O paciente era meu. Eu entendi que essa experiência era comigo. Obviamente eu estava literalmente, como um cirurgião novo, apavorado com o que estava acontecendo ali. E esse homem estava fazendo uma cara de pavor, uma cara de dor, uma cara assim, algo que estava totalmente Pânico. incomodado, em pânico, né? E talvez, Olho arregalado. pra mim era uma eternidade. Não sei se aquilo lá durou 5 minutos, 10 minutos. Eu sei que eu fiquei ali. E eu olhei para a janela do quarto que ficava em direção à rua e eu vi. Entrou uns vultos pretos, uns espíritos pretos, vários. Naquela hora, ele já estava também. A mente dele criou uma situação, porque ele já estava acreditando que aquilo ali seria espiritual e na verdade não tem lógica de ser espiritual. Não é porque o cara é médico que ele sabe de tudo do comportamento mental do ser humano, né? Porque cada área ela é específica, e não vamos confundir médico de determinada função, especialidade com um neurocientista, ou um psiquiatra, ou um psicólogo. Cada um tem a sua área para entender o que a mente humana pode causar ainda quando a pessoa ainda não chegou a óbito total, porque se chegar a óbito não tem mais jeito, cara. Acabou, é um apagão geral, não tem como. Mas se o cérebro continuar funcionando algumas partes, alguma coisa pode acontecer, e se você não tem experiência naquela área ali, você vai achar que é o mundo espiritual. Aí ele começou a ver. Por quê? Porque a mente dele foi sincronizada naquele momento. Se isso aconteceu de fato, se isso não é uma história de carochinha, se não é uma história de carochinha dele, porque uma coisa é você ouvir a pessoa falar uma história e dizer eu vou acreditar ou não. É 50% pra você acreditar e não. Na minha opinião, isso aqui é uma história de carochinha, mas vamos colocar que ele viu. Então houve uma sincronia, a mente humana, que criou uma situação porque ele já estava acreditando que o que estava acontecendo com aquele paciente era espiritual. Você tá entendendo? Aí onde nasce o ex-ateu é aí. E entraram dentro desse homem pelo tórax dele. E quando adentraram, a cara de pavor e de medo foi maior ainda. E depois, quando saíram dele e saíram pela janela, aquele homem desfaleceu. O que foi claramente que eu sei que foi o Espírito Santo falando comigo. Ele disse:
Aí, olha só, gente. A historinha que vai nesse corte aqui do Vilela. 12 minutos e 38. Que é um corte de um podcast. E aqui eu fiz um corte do corte, não vou até o final do corte dele não. Fui até 7,52 minutos. E aí, você acreditou nessa historinha? Ah, o que aconteceu ali? O que aconteceu justamente, se aconteceu isso, quem tem uma mente religiosa, quem tem uma mente, não tem pra onde correr, vai articular tudo que vê como espiritual quando você não entende. Por exemplo, hoje eu estudo, eu tenho um momento que eu estudo a neurociência. Agora mesmo eu estou estudando sobre realmente a parte cortisol da mente. Somente essa parte aí, para depois eu finalizar. Eu já estudei sobre dopamina, serotonina, já estudei sobre cognitismos, já estudei sobre o hipocampo, que é um componente que tem no cérebro que armazena nossas lembranças. Tudo que você já fez na vida que você lembra tá ali. E quando você olha para seu pai, sabe que seu pai é seu pai por conta do que está armazenado no hipocampo. O hipocampo tanto faz, que é um componente que fica na parte inferior do cérebro. É como se fosse um pendrive contendo ali todas as suas lembranças. Se você tira aquele pendrive do computador, some tudo aquilo ali. Mas quando você bota, tudo que está nele fica. Então o hipocampo é como se fosse um HD, ou um pendrive ali em você. Você sabe que sua mãe é sua mãe por conta do hipocampo. Você sabe que seu pai é seu pai por conta do hipocampo. Você sabe que o que você tem que fazer, o que deixa de fazer, tudo que você estudou por conta somente deste componente no seu cérebro, que isso é coisa natural que desenvolve na mente humana por sobrevivência. Estudando muito isso. Se tiver uma lesão, qualquer lesão, e danificar o hipocampo, pronto, amnésia e Alzheimer de forma aguda. E aí a pessoa não lembra de nada. A pessoa olha pro filho, tu é quem mesmo? Olha pro pai, o senhor é quem mesmo? Quem é você? E a pessoa delira, fica o tempo todo delirando. Mas, contrapartida, quando o ser humano ele tem a mente religiosa, que é uma parte afetada da mente, a religião afeta uma parte maior da mente. Ele, tudo quanto é experiência de algo que ele não estudou, ele vai levar para o campo da espiritualidade. Ou do suposto mundo espiritual. Este médico aqui, no início da fala dele, ele já disse tudo. Ele nasceu, mesmo sendo uma família bem sucedida, de 12 médicos, que médico ganha bem, mas ele nasceu no lar cristão. Ou seja, ele já tinha essa impregnação de Jesus ser Deus, de Espírito Santo, então acredita na mente do cara. Aí quando chegou um tempo, o cara, pelo que ele falou aqui, ele se afastou, né? Talvez as vaidades dele. Então ele achou que ele era ateu. Ah, eu sou ateu. Mentira. Continuava ainda. Aí ele vai para uma experiência dessa, o que ele falou aqui, que para mim, na minha opinião, é uma história de carochinha, e muito de carochinha, mas talvez ele passou por uma experiência que eu tô falando essa experiência no livro que eu tô escrevendo, Iludidos através do Tempo, quando a ilusão vira matéria, nasce a religião. E quando ele viu ali uma reação no paciente, que era uma coisa do cérebro do paciente, que ainda não estava morto, aquilo ali criou nele também uma sincronia e fez ele entrar no estado de transe também. Porque, não sei se vocês observaram, ele contou que todo mundo correu. Até os pacientes que estavam no quarto saíram carregando seu soro, só ficou ele. Então ficou ele ali, então ali já nasceu um medo. Caramba, só ficou eu aqui nessa situação, porque os pacientes viram talvez um comportamento que não tinham costume de ver e acharam que poderia ser o cara levantar daí e sair destruindo tudo. É como se fosse uma convulsão, entendeu? Generalizada, alguma coisa assim. Então, gente, é assim que nasce ex-ateu. É dessa forma que nasce ex-ateu.
É por isso que eu digo pra vocês, não existe ex-ateu, cara. É uma farsa, é uma mentira. Então a experiência desse médico aqui é uma experiência muito fajuta para acreditar que há um Deus. E outra coisa, primeiro que há uma grande contradição até com o livro da mentira. A grande contradição com o livro da mentira. Quando o ser humano morre, vultos, demônios virem buscar a alma do ser humano. Naquele momento, o livro bíblico, quem acredita, quem é cristão, se for ler o livro ali, o livro não defende isso. Não defende isso. O livro defende o seguinte, que demônios carregará a alma para o inferno, ou inferno para pessoas que não vão ter a salvação. Isso só vai acontecer depois do suposto juízo final. Então vai acontecer primeiro o arrebatamento, e no arrebatamento os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados. Isso é a mentira, né? A mentira. Paulo, quando escreveu isso, acreditava que era naquela época. E ali, aqueles mortos que não ressuscitarem naquele momento, vão ressuscitar no dia de juízo, para serem julgados, para irem para o inferno. Aí sim, aí vai ter inferno, vulto, essas coisas. Esse na mentira romana. Então o próprio livro é contra o que esse médico está falando. Totalmente. O livro que ele acredita que é o livro da verdade. É cristão. Então você vê que o cristão é todo enrolado. Ele pode ser médico, pode ser juiz, ele pode ser promotor, ele pode ser advogado, ele pode ser o que for. Ele pode ser engenheiro, ele pode ser até cientista. Mas se ele é enrolado com a crença desde a infância e não quer se desligar desta mentira, ele vai viver a vida toda bagunçada. A questão mental. Ele pode ser um bom médico, pode ser, mas ele vai acreditar na mentira até o último dia da vida dele. E depois vai contradizer com o próprio livro. Eu estava conversando com um amigo meu, já estou encerrando aqui, sobre o suposto juízo final. Eu falei, cara, dá um vídeo legal falar sobre isso. O juízo final diz que vai acontecer, tem uma frase que diz que todos hão de comparecer no tribunal de Deus para prestar contas. Aí eu fiquei pensando, caramba, deve ser muito tempo, viu? Deve ser muitos anos, porque só dos vivos hoje no planeta a gente tem quase 8 bilhões. Incluindo os que já morreram no planeta Terra, seres humanos, tem aí mais de 180 bilhões. Já pensou 180 bilhões para serem julgados? Quanto tempo? Caramba, mas é muito tempo, né? Porque tem que ser julgado cada um segundo as suas obras. Cada um vai ser julgado assim. Aí alguém fala, Antônio, mas o tempo de Deus é diferente do tempo do ser humano. Não importa, meu amigo. Vai ser julgado cada um. Tem que ter um tempo. O cara, aquele dali tá na fila, vai ser julgado, depois vem um outro, Agora imagine bilhões de pessoas sendo julgadas. Quanto tempo vai levar esse tribunal? Quase a eternidade. É um tribunal que tu é doido. Aí, eu conversando com meu amigo, eu dei tanta risada. Eu falei, ô moço, eu acho que eles vão colocar de forma acelerada. Vai ser o julgamento de forma acelerada, né? Em alta rotação. Eu falei, vai ser o julgamento em alta rotação. Para julgar aí mais de 180 bilhões de seres humanos, um após o outro, segundo as suas obras. Então vai ser tem que ser de alta rotação, tem que ser na velocidade da luz. Já imaginou um julgamento desse? 180 bilhões de pessoas sendo julgadas. Gente, isso é uma mentira, é uma farsa, é um engano. Então essa história de demônios, de inferno, de Deus, de experiência espiritual é mentira. Então o mundo espiritual, que esse besta acredita, é uma ilusão. É uma ilusão. A vida é isso aqui e você não é obrigado. E esse médico mesmo, ele sabe disso, cara. Ele sabe que quando a pessoa apaga, apaga mesmo. Tem gente que apaga, meu amigo, ó. Eu lembro de uma entrevista do Ratinho, né? O Ratinho, ele é cristão, né? O jeito dele. Mas ele conta a história que em um programa dele, teve um momento que teve ali, naquele quadro ali do DNA, né? O teste de DNA. Começou uma briga no palco, ali. Eu acho que alguém bateu o microfone na cabeça dele. E ele falou que ele apagou na hora. Ele apagou na hora. E isso aconteceu no programa do Ratinho, na época do teste de DNA. Que era uma bagunça que fazia ali. Não é brincadeira, não. E ele apagou na hora, meu amigo. Aí, quando ele acordou, aí ele pensou, cara, acho que a morte não é tão ruim, não, porque eu apaguei geral. Então, ele falou isso em uma entrevista. Ele sendo entrevistado, ele falou isso. E aí, o cara apaga. Acabou, moço, apagou.
É como se nunca tivesse existido. Então essa história de mundo espiritual é uma farsa. Então não acredite nisso não. Você vai ver médicos por aí falando isso. Agora, quando diz ex-ateu, para com isso. Deixa de ser mentira. Já é uma mentira muito grande. E aí você começa a assistir esses supostos ex-ateus, porque eles vão falar coisas que só tem contradição. Então tá aí mais um vídeo do canal Atualiza. Agradeço a vocês por tudo. Quero que vocês cuidem da vida de vocês. Eu não estou aqui por dinheiro. Eu estou aqui para fazer vocês pensarem, analisarem se eu estiver errado ou não. Não sei, mas eu zelo pela realidade dos fatos do dia a dia. Deixa aí o seu comentário, o que você concorda, o que você discorda. E uma coisa eu digo, quem estuda sabe, que não estuda acredita. Mas tem muita gente que estuda e continua acreditando, porque médico estuda. Só que ele estuda a especialidade dele. Médico, ele não estuda tudo. Ele não estuda religião, ele não sabe a origem das religiões, ele nunca aprofundou nisso. Ele estuda ali para ser médico. Então por isso que tem médico cristão. Tem cientista também cristão? Tem. Mas é porque o cientista é especialista naquela área. Mas ele é cristão porque vem de família, de tradição familiar. Como também tem cientista de outro tipo de religião. É isso. Agora, a verdade, ela é o que se manifesta diante dos nossos olhos. Fico por aqui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda, acredita.